Nós vamos continuar falando sobre como reconhecer a voz de Deus. É a segunda semana. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 12, versículos 5 e 6. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Vamos ler de novo? Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal. Mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Muito bem. Como eu estava lendo, acredito na Bíblia Viva, a mente do homem justo está cheia de bons pensamentos. É o que ele diz. Quem é justo? É aquele que é aceito por Deus pela fé. O justo não é aquele que diz que ama a Deus, que está numa igreja, que exerce uma função. Não. Você percebe um homem que é aceito por Deus porque ele não é confuso. Um homem que é aceito por Deus, ele não é atrapalhado na sua maneira de pensar. Ele é claro. Ele é claro. Mas o perverso só imagina maldades, porque ele é mau. Já viu esses cristãos que só veem o que é mal na vida dos outros? Tudo que acontece na vida dos outros é errado para ele, menos na vida dele. Porque ele é mau. Porque ele é ruim. Ele não consegue enxergar nenhuma coisa boa. Ora, se ele vê que alguém está praticando alguma coisa má, por que ele não se aproxima para aconselhar e dar exemplo com a sua própria vida? Pois é isso que a palavra de Deus ensina. Então, o perverso inventa mentiras para destruir outras pessoas, mas o justo salva vidas falando a verdade. Nós aprendemos com o ministério apostólico, que é dos apóstolos, logicamente, que o seu ensinamento tinha muito de encorajamento e conselhos. Nós vimos isso alguns domingos atrás, não foi? O apóstolo Paulo animava, encorajava e aconselhava pessoas. Todo ministério tem que ter isso como base: motivação e aconselhamento. Em qualquer atividade do serviço cristão tem que existir encorajamento e aconselhamento. Todos esses apóstolos que nós conhecemos, todos eles, passaram pelo processo da aproximação do Senhor. Jesus se aproximou deles e falou com eles. E o que eles fizeram? Ouviram. Eles ouviram o seu líder. Todo cristão
que é chamado para servir a Deus, passa pelo mesmo processo. O líder se aproxima, o chama e espera que esse ministro o escute. Eles ouviram Jesus e fizeram o mesmo com os membros da igreja cristã, para onde eles foram ensinar. Infelizmente, em nossos dias, falta muito o que eu chamaria de aconselhamento cristão. Eu percebo que a maioria dos ensinamentos se baseiam apenas em declarações simplórias ou simplistas, como tenham fé e confiem no poder de Deus. Mas eu penso que isso é muito vazio, é muito raso. E isso não leva a nada. Isso leva a pessoa a crer em qualquer sentimento que esteja ocorrendo dentro de si. Porque ela não sabe sequer descrever o que é fé. Ela não sabe descrever o que significa ou o que significa o poder de Deus. Ela não entende que fé é fidelidade. A Bíblia trata a fé não como uma explosão interna positiva, em que num determinado momento você tem que exercer uma crença positiva em algo para receber o que você quer. Isso não é fé. Isso é loucura, para não dizer outras coisas. Deus chama de fé a fidelidade. É uma vida constante, em que você vai crescendo de fé em fé, de fidelidade em fidelidade. O que é crescer de fé em fé? Eu já vi pastores ensinando que quando uma pessoa cresce de fé em fé, é que ela recebe algo desse tamanho agora, e então depois ela recebe algo maior, ela recebe mais dinheiro, mais prosperidade. Isso é crescer de fé em fé? Não. Crescer de fé em fé é quando você diminui para que Cristo cresça. Quanto mais você diminui, mais ele cresce na sua vida. Quanto mais você lança fora os seus conceitos, suas crendices, e ele pode crescer com a sua verdade, isso é crescer de fé em fé. Mas como, Walter, eu diminuo a mim mesmo? Quando você obedece. Quanto mais você se coloca à disposição para obedecer a Deus, mais você diminui e mais ele cresce. Mas você não consegue fazer isso sozinho. É necessário que o poder de Deus esteja atuando em sua vida. E para que serve o poder de Deus? Primariamente, o poder de Deus, ele serve para quebrar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Sem o poder de Deus, você não serve a Deus. Sem o poder de Deus, você não estaria aqui. Sem o poder de Deus, você não vai mudar seus conceitos. Ao longo desses 40 anos pregando, eu já vi muita gente que não muda mesmo. Não adianta tentar mais. Eles não vão mudar. Eles querem viver do jeito que a cabecinha deles pensa. Eles não conseguem enxergar outra coisa, a não ser o que eles querem. Constantemente eu ensino vocês a palavra de Deus. E eu percebo que o mesmo sintoma está aqui em nosso meio. Quantas pessoas a gente fala, e depois eles vêm conversar comigo e eu percebo que eles não querem mudar o seu comportamento. Querem manter suas tradições religiosas. Querem manter seus conceitos religiosos lá de trás. Conceitos que não foram sequer aprovados lá atrás e não serão aprovados no futuro. Não funcionaram lá atrás, deixaram um péssimo legado para a juventude, para todos nós. E querem deixar a mesma droga para a geração futura. Eu penso que como cristãos, nós devemos ser pessoas responsáveis e pessoas sérias. Eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para bajular vocês. Eu estou aqui para ser um homem de Deus.
Vocês, acredito, não perderam seu tempo saindo de suas casas para ouvir uma bobagem, mas vocês chegaram aqui para ouvir conselhos da parte de Deus, que podem fazer com que vocês cresçam no Senhor. Vamos ler novamente os nossos 2 versículos. Vamos lá. Quem é honesto, trata a todos com sinceridade. Vamos ler em voz alta. Mas quem é mau, vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Muito bem. O que ele está querendo dizer aqui? Que uma pessoa com bons princípios, uma pessoa treinada na palavra de Deus, nos conselhos do Senhor e no poder, quebrado pelo poder de Deus, qual é a sua contribuição para as vidas que se aproximam dele? A sua contribuição é o oferecimento de uma vida elevada. Uma vida elevada, tanto dos valores espirituais, como dos valores morais. Então, uma pessoa que está próxima de nós e que nos aconselha, se ela é desonesta, ela não vai contribuir com isto. Ela sequer se preocupará com os nossos valores espirituais e morais. Não estou falando do tipo de uma pessoa condenatória, de uma pessoa que julga, que sentencia. Eu estou falando de uma pessoa que anima e que nos aconselha a sermos homens de Deus. No entanto, este mesmo verso fala de um homem mau, de um homem perverso, de um homem ímpio, de um homem rebelde. Mal preparado, portanto. E contribuição este homem pode trazer para as pessoas que estão próximas a ele, senão destruição e morte. A destruição não é simplesmente a perda de valores espirituais e valores morais. Uma pessoa pode estar destruída internamente sem praticar imoralidade. Uma pessoa pode estar destruída internamente lendo a Bíblia todos os dias, orando todas as manhãs, ou de madrugada, durante a tarde ou à noite, como queiram. Porque se eu falar só de madrugada, alguns vão dizer que eu estou falando contra você. Se eu falar de manhã, você vai falar, bom, ele está falando contra mim. Está difícil pregar hoje em dia. Mas, na verdade, o que eu quero dizer a vocês é que uma pessoa que, tanto que ora, que lê Bíblia, que jejua, pode estar destruída. Porque ela não está na direção que Deus estabeleceu para ela. E se não está, de quem é a culpa? Você, neste instante, pode estar tomando decisões que desagradam a Deus. Você pode estar absorvendo ideias, pensamentos, que você diz, vem de Deus, mas não vem. Eu perguntei terça-feira, por que vocês vêm a esta igreja? Por que você aceitou ficar aqui? Você está aqui por quê? Você crê que Deus quer que você esteja aqui? Então você tem que mudar, meu amigo. Você tem que mudar. Você foi trazido por Deus para sofrer uma transformação. Esse lugar é um lugar de transformação para a sua vida. Mas para que haja transformação, você tem que aprender a escutar. Primeiro, você tem que se aproximar de alguém experiente e escutar o que essas pessoas têm para lhe dizer. Uma pessoa experiente, que teme a Deus e que sabe enxergar a vida pelo ângulo de Deus. O bom conselheiro, infelizmente, hoje em dia, dentro da igreja cristã, é um elemento raro e em extinção. E vou dizer por quê. Muitas pessoas que se apegam a aconselhar outros, eles se tornaram adeptos, apegados
há várias matérias outras, ou cursos que são dados na igreja. Cursos, às vezes, cheios de psicologia humana. Os psicólogos aqui, por favor, não fiquem preocupados achando que eu os estou perseguindo. Não, eu estou falando de uma psicologia humana que não conduz esta pessoa a uma transformação espiritual. Porque você, psicólogo cristão, sabe muito bem que nenhuma transformação ocorre na mente de uma pessoa se ela não for transformada pelo Espírito Santo. Se ela não aceitar as verdades de Deus, essa pessoa não consegue ser transformada de fato. Por isso que nós insistimos que devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo, para abandonarmos nossas crendices. Imagine você está dormindo à noite e você escuta um miado de gato. Então você começa a acreditar que toda vez que ouve um gato miar em cima do seu telhado, alguma coisa ruim vai acontecer com você. A Bíblia ensina isso? Em sã consciência ensina isso? Onde isso é ensinado? Você sabe onde é ensinado? Na macumba. Isso vem de macumba. Isso vem do ocultismo. A origem de todas as crendices pagãs, dessas bobagens. E se você anda dessa maneira, como é que você pode dizer que crê em Cristo? Nós não podemos ficar usando essas coisas para tentar testar a bondade de Deus. Entendam bem, meus irmãos, o que nós devemos dizer é o seguinte: eu vou ali e volto, se Deus quiser. Se um ladrão entrar na minha casa, ele não precisa mandar um gato miar. Se alguém da minha família vai morrer, não precisa passar um gato preto na minha frente. Afinal de contas, Deus criou o gato preto, não foi? Será que Deus criou o gato preto para ele ser o azarado? Põe a mão na cabeça ou na consciência. Deus criou todas as coisas e ele diz na Bíblia, tudo que ele fez é bom. Nada é mal, tudo é perfeito, tudo é bom. Então, meu irmão, para com essa coisa, quando você vê um negócio, então vai acontecer isso. Tem gente que quando está andando diz, eu estou vendo uma luzinha andando em cima da cabeça e isso significa boas coisas. Que luzinha é essa? Como é que você pode ter uma luzinha boa se você não é uma pessoa que não obedece a Deus? Como que você pode ver coisas boas na sua vida se você rejeita os conselhos de Deus? Se você não está disposto a ouvir o que Deus está dizendo, você não aceita que Deus transforme sua vida. Como você pode saber que Deus é bom se você é obsessivo? Você não tem um marido, você tem um escravo. Você quer transformá-lo em escravo. Você não tem uma esposa, você quer transformá-la em escrava. Você não tem um filho para educar e um dia ele ser um cidadão e casar. Você tem o seu bebê eternamente. Você está ficando louco. Você não pode viver desta maneira. Você tem que ouvir os conselhos de Deus. Você tem que aprender a escutar o que Deus tem para ensinar. Como é que você acha que pode viver sem perdoar pessoas que te ofendem? Como pode você dizer que Deus está com você quando você guarda mágoas e ódios dentro do coração? Quando você não esboça nenhum sentimento para perdoar pessoas? Me desculpe, mas você está desobedecendo a palavra de Deus. Porque Jesus ensinou, perdoe, ele não deu outra chance. Ele diz, perdoe aqueles
que lhes fazem mal. Abençoe esta gente. O que é abençoar? Tem gente que acredita que abençoar é ficar mandando no WhatsApp, Deus abençoe o seu dia. Isso não é abençoar coisíssima nenhuma. Abençoar foge, está além, muito mais além do que a emissão de palavras. Abençoar significa que você vai fazer algo de bom para aquela pessoa que lhe fez mal. E você pode ter certeza que Deus vai pedir isso de você. Se você guarda ódio e raiva de alguém, se você discute com alguém e quer essa pessoa à distância, imagine o que Deus vai pedir na sua vida. Então você chega diante de Deus, ó Deus, protege minha família. E Deus vai dizer o quê? Como eu posso proteger sua família com um doido igual a você? Você está dando um mau exemplo aos seus filhos. Como é que eu vou proteger a sua casa? Se você é um mau exemplo. É impossível, meu irmão. Eu ensinei a vocês aqui domingo passado que antes de Deus desenvolver coisas grandes na sua vida, Ele precisa falar com você. Ele precisa intervir para que você mude os seus caminhos, mude a sua maneira de pensar. Então Deus trouxe Jesus. Por meio de Jesus vieram os apóstolos. Por meio dos apóstolos vieram homens e mulheres treinadas por Ele. E ao longo dos anos, dos séculos, Deus foi levantando pessoas que amam a Deus, que amaram a Deus, que meditaram seriamente na palavra de Deus, que não recusaram conhecer a história da igreja cristã, que não se recusaram a pesquisar, a guardar no coração tudo que os nossos pais espirituais no passado nos ensinaram. Eles seguraram firmemente essas coisas e começaram a orientar pessoas para que pudessem andar nos caminhos do Senhor. Mas o que é que está acontecendo? Hoje em dia todo mundo quer fazer o que quer. Hoje em dia surgem novidades no mercado gospel. Toda hora é um curso de libertação. Toda hora surge alguma coisa que é a sensação, é a salvação da igreja. Quando a salvação da igreja é o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o nome do Senhor e uma vida dedicada a Deus. Nós vemos pessoas tomando decisões hoje, recebendo conselhos de pessoas que transformaram seus momentos de aconselhamento em uma terapia gospel, usando psicologia humana, que eles leem livros de autores desconhecidos, que não provaram nada. Aqui no Brasil, nós temos muitos livros de autores americanos. E as pessoas, por desconhecimento, acabam lendo esses livros e não sabem o estrago que eles estão fazendo lá. Não sabem dos problemas que eles criam lá. Por outro lado, nós pegamos livros de certos autores nacionais que também não provaram nada. Eles não saíram do seu berço esplêndido. Ficaram sempre à sombra de alguém importante. E com a ajuda financeira dessa pessoa influente, lançaram livros no mercado. Então nós temos uma batelada de livros sobre casamento, sobre namoro e etc e tal. E por que não conserta?
Se nós temos tantos materiais, se nós temos tantos cursos sobre isso, se nós temos tantos professores sobre isso, por que não há conserto? É simples a razão. As pessoas não querem agir à semelhança de Jesus Cristo. Não querem. Eles querem descobrir princípios, conceitos, eles querem tirar da palavra de Deus um versículo daqui, outro versículo dali, e montar uma apostila, montar um livro, mas eles não querem se estruturar na pessoa de Jesus Cristo. Então, muitos conselheiros se transformaram em pessoas místicas. Vou dizer uma coisa a você. Esse negócio de cura interior, outra bobagem do tamanho de um trem, em que você volta ao passado e regride, e vai buscar lá na sua infância, na vida do teu avô. Existem pessoas fazendo isso ainda. Eles estão negando o novo nascimento em Cristo Jesus. Eles estão negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não tenho que buscar passado. Eu tenho que buscar a mente do Senhor. E eu tenho que andar com aqueles que estão andando com o Senhor neste momento, para conhecer a sua vontade. Então, nós estamos rodeados de pessoas que podem contribuir para o nosso sucesso, como também estamos rodeados de pessoas que podem contribuir para o nosso fracasso. Constantemente nós conversamos com pessoas, e elas vão nos falar o quê? É impossível não sermos sociáveis. Nós somos humanos e precisamos aprender a viver com os humanos. Nós somos a igreja e devemos aprender viver com os membros da igreja. Mas algumas pessoas ficaram tristes, sofreram, por terem recebido uma palavra que os fez fracassar. E agora eles têm medo de buscar conselhos, de buscar pessoas. O que eles não percebem é que eles não sabiam a quem buscar. Buscaram pessoas erradas. Confiaram em pessoas místicas. Ou pessoas que lhes disseram o que eles gostariam de ouvir naquele momento. Nós precisamos de conselheiros? A Bíblia ensina que precisamos de conselheiros? Sim, ensina. Mas ficamos num impasse. Nós os procuraremos ou não? Os conselheiros são importantes para nós ou não? O que a Bíblia tem a nos dizer? Se eu acabei de dizer agora que os conselheiros são importantes, é porque receber conselhos também é. Na semana passada eu apresentei a vocês 7 princípios que nos ajudam a reconhecer a voz de Deus. Eles se baseiam em perguntas corretas que nós devemos fazer diante das nossas decisões e desafios. Vocês estão comigo? Quais são essas perguntas? Nós vimos pelo menos 2 a semana passada. Aquilo que eu estou ouvindo, a impressão que eu estou recebendo dentro de mim,
está de acordo com o que a Bíblia ensina, então tem um ticket lá, nós já vimos. Isso me leva a pensar e a agir à semelhança de Jesus. Eu até li com vocês Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, lembram? Até falei sobre os inimigos. O que é que Jesus ensina sobre os inimigos? Que nós devemos amá-los. Foi a única opção que ele nos deu. Eu já vi cristãos, e aqui cabe uma palavra de advertência. Quando você trata mal uma pessoa que não conhece a Cristo, e ela se afasta do Senhor, Deus vai cobrar isso da sua vida. Porque Deus trouxe esta pessoa para você treiná-la. E se você a afugenta, você cortou o trabalho da graça de Deus. É a mesma coisa. Um homem que produz escândalos e mais escândalos. O que Jesus disse? Que seria melhor que esse homem amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirasse para dentro de um poço. Porque imagine o juízo que este homem terá diante de Deus. Eu não sei com quem você está lidando neste instante. Eu não sei quais são as palavras que estão permeando a sua mente. Eu não sei como é que você está lidando com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, parentes, amigos, colegas. Mas você tem que prestar muita atenção. Algumas pessoas dizem assim, ir na igreja é bom, é maravilhoso. Realmente é. Mas é de uma responsabilidade. É de uma seriedade tremenda. De uma seriedade tamanha que pode custar a eternidade ao lado de Deus para cada um de nós. O terceiro princípio. Minha família confirma o que eu ouvi? Isso tudo eu dei a semana passada, mas nós vamos um a um. Aquilo que eu ouço é consistente com o propósito divino para com a minha vida? Deus chama você para ser uma determinada pessoa, ter uma função profissional, mas você é inconstante, você nunca está indo na mesma direção. Aquilo que eu ouço é um assunto da minha responsabilidade. Não adianta você culpar os outros pelas tuas bobagens. E Deus nunca vai falar com você em detrimento do outro. Deus não vai contar os pecados do outro para você, se você não tem responsabilidade e maturidade para lidar com essa situação. Aquilo que você ouve traz convicções ou separação? Há muitas pessoas que quando vêm falar com a gente, seria melhor que tivessem ficado com a boca fechada. Porque a única coisa que eles trazem é condenação. Você se sente culpado. Você se sente culpado quando a palavra de Deus quer nos dar convicções transformadoras. Aquilo que eu ouço me dá segurança interior. Eu tenho segurança interior. Muitas pessoas confundem esta segurança com a paz. Mas não é paz. A paz resulta de você estar andando debaixo das orientações de Deus. Mas quando Deus fala com você, então você sente uma convicção tremenda. Eu estou ouvindo a Deus. Se você agora, nesse instante, está me ouvindo falar, em algum momento existe uma palavra específica ao seu coração.
Então você tem convicção de que aquilo veio de Deus. É esta segurança que eu me refiro. E se você aceitar essa palavra e mudar os seus conceitos, mudar a sua maneira de pensar, então você andará em paz. Essa paz significa que Deus não vai guerrear com você. Significa que Deus não é o seu inimigo, Ele é teu amigo. Significa que Deus não vai ficar censurando, te provocando para ouvir que você está errado. Significa que Ele está se agradando e andando ao seu lado, te protegendo e te abençoando. Então, meus irmãos, esses são os 7 princípios que nós compartilhamos a semana passada. Mas, nesta noite, eu quero... Não está andando? Não faz mal, deixa quieto. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre o terceiro. Minha família espiritual confirma o que eu ouvi? Quando nós vemos aqueles 7 princípios, você não pode escolher um e esquecer os outros, porque eles trabalham conjuntamente. Mas eu tenho que explicar um a vocês, para que vocês entendam como eles funcionam. E no final, quem sabe, faremos um exercício aplicando todos ao mesmo tempo. A mesma coisa ocorre nas bem-aventuranças. Você não pode pegar uma bem-aventurança e esquecer as outras. A mesma coisa ocorre no fruto do Espírito. Você não pode pegar amor e esquecer domínio próprio, fidelidade, paciência, bondade, porque todas aquelas coisas ocorrem no mesmo tempo. Deus diz, ame o seu inimigo. E então você diz, eu quero amar. Mas qual é o caminho para amar? Bondade, generosidade, misericórdia, paciência. Você tem que ter paciência com ele. E você não tem por quê? Você está sempre com o pé atrás, por quê? Você tem que aprender a ter domínio próprio. Nós sempre erramos nisto, mas nós temos que estar aprendendo. O pior é aquele que não aprende, que continua batendo com a cabeça na parede, acreditando que está certo, que nem uma criança rebelde, que quando o pai e a mãe falam com ele, ele bate a cabeça no chão, tentando dizer, eu estou certo, você está errado. Então nós não podemos agir dessa maneira com Deus. Amém, queridos? Quando você se torna um cristão verdadeiro, ou um seguidor, ou um discípulo de Cristo, o que acontece? Você passa a ter um novo relacionamento com Deus. E não é só isso. Deus diz, agora você terá que aprender a conviver com a minha família espiritual. A família espiritual é a igreja. É uma porção, uma associação de pessoas com problemas pessoais, mas com a mesma fé. Nós chegamos aqui cada domingo e temos diante de Deus, apresentamos nossas dificuldades. Mas também queremos aprender dele. Queremos entender como ele pode lidar conosco. Nós temos pessoas aqui com personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Mas aí, o que acontece? O que deve prevalecer? O teu temperamento, a tua personalidade, as tuas ideias ou o caráter de Cristo? É na igreja que nós aprendemos a agir à semelhança de Cristo. E isso com muito custo. Nós não conseguimos viver à semelhança de Cristo da noite para o dia, não.
Por isso é importante participarmos de grupos pequenos, para que nós aumentemos o nosso convívio com outros irmãos. Muito bem. Neste convívio, muitas vezes, nós queremos expor a alguém aquilo que nós estamos passando. Muitos de nós temos problemas. E Deus diz que nós temos que ter conselheiros. Nós temos que ouvir conselhos. Isto é muito importante que eu estou dizendo a vocês. Porque alguns aqui, por terem ouvido pessoas erradas, tomaram caminhos que lhe custaram muito. Então nós temos que buscar conselheiros, mas como vamos fazer isso? Na verdade, todos nós sabemos que devemos ser cuidadosos em nossas decisões importantes. Mas Deus não quer que você tome decisões sem buscar conselhos. Se você costuma viver uma vida cristã solitária, individual, com certeza você vai ter problemas. Vamos ver alguns versículos. Primeiro, Provérbios capítulo 19, versículos 19 e 20. Abram lá. Vocês já estão com o livro de Provérbios na mão. Vão para o capítulo 19, versículos 19 e 20. Eu falei 19 e 20, mas eu acho que é 20 e 21. Não sei o que eu fiz, eu estou ficando louco. É isso mesmo. Versículos 20 e 21. Não sei por que eu coloquei 19 ali. Mude isso aí. Versículos 20 e 21. Vamos ler então. Ouça conselhos. O que ele está dizendo? Qual é o tempo verbal desse verbo ouvir? É o imperativo. Se ele está dizendo ouça, ele tem outra opção? Tem. Desobedecer. A proposta de Deus é que ele ouça conselhos. Então Deus diz para nós, filhos, ouçam conselhos. Aí diz, e esteja pronto para o quê? Para aprender. Assim, um dia, você será sábio. Percebe o processo? Se eu quero ser uma pessoa sábia, prudente, cautelosa, se eu quero aprender a enxergar a vida com os olhos de Deus, o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender. Mas como eu aprendo? Ouvindo. Por isso que Deus nos reúne aqui a cada domingo. Mas parece que alguns ficam muito preocupados com o relógio e querem sair correndo logo. Você não precisa se preocupar, é só se levantar e sair. Acabou o assunto. Cansou? Levanta e vai embora, sem problema nenhum. Mas se você quer aprender, você vai ouvir. Aquilo que eu estou compartilhando com você pode tornar você uma pessoa sábia. Porque eu não estou compartilhando algo que é meu, mas eu vou compartilhar algo que é da palavra de Deus. Então uma pessoa que ouve, ela ouve para aprender. Se você está sentado aqui, mas não está querendo aprender, então você não está ouvindo nada. Sabe o que a palavra de Deus diz, o que Jesus ensinou? Aquele que tem ouvidos para ouvir, a este será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus planta certas coisas em nossas vidas, mas ao curso dos nossos dias, podemos nos tornar desleixados e não queremos mais aprender, porque achamos que já sabemos tudo.
Sabe o que está se passando dentro de nós? Por causa desta nossa obstinação, Deus começa a arrancar tudo que Ele já nos deu. Porque não somos dignos de carregar o que foi plantado dentro de nós. Porque não queremos ser sábios. Mas o versículo 21 diz: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. Veja só, você tem muitos planos na sua cabeça. Você pode chegar a mim e dizer assim: Walter, eu tenho um plano agora para 2017, nesse momento de crise fabuloso. Você já consultou a Deus? Talvez você inicie algo, e de início você começa a prosperar. E então você diz: está vendo, era Deus, aquilo que eu tinha dentro de mim era Deus. Mas você não percebe que certas coisas estão morrendo dentro de você. Sua família começa a ficar de lado. A sua fé se enfraquece. Você passa a se tornar uma pessoa materialista, avarenta, mesquinha. Com isso você se torna uma pessoa insegura, medrosa, mística. Porque você começa a acreditar em tudo que está ocorrendo ao seu redor. Você escuta um ruído, você crê em algo. Você vê um bicho, você crê numa coisa. Você perde o sentido, porque você se afasta da palavra de Deus. Você não ouve mais. Você não quer mais aprender sobre Deus. Deixe-me dizer algo muito sério. Há pastores que estão perdendo a fé e que continuam pregando. Eles pregam dia após dia, mas eles não têm uma fé mais, não têm mais uma fé genuína, verdadeira. Eles pregam por um verdadeiro espírito profissional. Eles não têm mais a paixão vocacional explodindo dentro deles. O que eu estou falando é sério. Se você não ouvir para aprender, você não se torna uma pessoa sábia. E você não aprenderá a contar os seus dias, porque não é assim que diz o homem de Deus. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Muito bem. O verbo ouvir, nesse versículo que nós lemos, significa então buscar compreensão para aprender. Significa que a pessoa está atenta. Como é que nós aprendemos? Quando nós escrevemos. Eu canso de falar para vocês. Não adianta você ficar olhando no tablet. Não é desta maneira que você aprende. Sinto muito. Não é dar o Ctrl+C e Ctrl+V que se aprende. Você aprende escrevendo. Não existe outra maneira. Eu canso de falar aqui. Traga um caderno. E quando você percebe que uma frase é importante, escreva. Mesmo escrevendo, você irá esquecê-la no prazo de uma semana. Então você pega, volta naquela frase no final da semana, leia de novo, umas 10 vezes, e aquilo vai entrar em você. Na outra semana, volte lá e releia de novo aquilo. E aquilo vai ficar dentro de você. Não sai mais. Mas por que pessoas insistem em não praticar essas coisas? Elas são pessoas ruins? Não. Mas não demonstram interesse.
Vamos supor que eu fosse um orador aqui e viesse com uma mensagem assim: 10 passos para você triunfar na vida financeira. Compre a minha apostila, ela custa simplesmente R$150. São 10 folhas que mudarão a sua vida. Você compra. Porque é do seu interesse. Mas se Deus é o seu alvo maior na sua vida, você vai se esforçar para fazer o melhor. Tá chato, irmãos? Espero que não. O sentido de compreender para aprender significa adquirir um caminho divino pelo qual eu devo seguir. Significa encontrar um princípio que me indique um propósito de Deus para a minha vida. Toda vez que Deus fala comigo, Ele está me dando um caminho. Ele está me ensinando um princípio ou princípios que vão elucidar a minha mente a entender os seus propósitos para a minha vida. Então eu não serei um Zé Ninguém. A minha vida terá valor. Eu vou entender porque deixei de ir a tal lugar. Porque deixei de andar com determinadas pessoas. Eu vou entender por que eu devo crescer na graça e no conhecimento. Por que eu devo amar a igreja? Por que eu devo amar a Bíblia? Por causa dos propósitos de Deus. Porque eles são realmente transformadores. Mas Deus nos fala ainda, em Provérbios capítulo 15, versículo 22. O que diz lá? Acharam? Para vocês verem como nós precisamos de conselhos. O que é que diz em Provérbios capítulo 15, verso 22? Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Vamos ler de novo? Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então a Bíblia enfatiza a necessidade de buscarmos o quê? Conselhos. Não é isso? Por que eu devo buscar conselhos? Porque se eu não os encontrar, a minha vida fracassa. Simplesmente assim. Então, meu irmão, a próxima vez que alguém disser para você, confie no poder de Deus e você vai ter uma vida poderosa, vitoriosa, essa não é toda a verdade. Para que você tenha uma vida vencedora, você precisa ter bons conselheiros. Se você está numa péssima igreja, com certeza a sua vida espiritual vai fracassar. E a sua vida moral também vai. Porque a nossa tendência é não querermos ouvir o que Deus tem para nos dizer, tanto espiritual como moralmente falando. Imagine se você estiver num lugar onde a pessoa só fala de bênçãos e vitórias, e de poder, e de vitória, e vitória, e vitória. Onde o conselho é o seguinte: pastor, estou com um problema, vamos orar. Em nome de Jesus eu expulso o demônio. O seu problema qual é? É com meu marido. Sai todo o demônio da vida daquele homem. Amanhã a irmã traz uma meia dele. O par de meia que ele gosta. Vamos orar.
e então deixa lá na gaveta, ele vai pegar, e a bênção de Deus vai atingir aquele homem. Isso é brincar com as coisas do Senhor. Isso é um desrespeito. Quando Deus fala conosco, nos dá uma ideia, uma impressão interior, Ele quer que nós compreendamos a sua voz. E Ele vai fazer o quê? Ele vai usar a palavra de Deus. Ele vai usar a nossa lógica. Isto me leva a agir à semelhança de Jesus. E Ele vai usar pessoas que estão na nossa igreja. Pessoas que estão dentro do nosso convívio e não de outro lugar. Quando diz aqui o versículo, mas com muitos conselheiros há sucesso. A preocupação de Deus é que você não se prenda a uma só pessoa. Porque há muitas pessoas malandras no nosso meio. E que querem se beneficiar de uma determinada amizade, como eu tenho falado aqui. Ao longo dos anos eu vi o comportamento de alguns. Eles vão orar por pessoas economicamente mais abastadas, mas não empreendem o mesmo esforço com pessoas de poder aquisitivo menor. E essas pessoas se acostumam a receber a visita daquele homem, daquela mulher, porque acreditam que ele está sendo um instrumento de Deus, mas na verdade ele é um instrumento satânico. Ele está destruindo a fé daquela pessoa. Esta pessoa desinformada da palavra de Deus, porque não lê mesmo, e não medita, e não ouve, não anota, não escreve, não aprende, e não quer ser sábio, se torna um dependente emocional desse indivíduo cretino. Então o que acontece? Ambos se perdem. Mas tem como mudar isso? Só uma intervenção divina. E se a pessoa quiser realmente prosperar no Senhor. Deus se preocupa, não tenha apenas um conselheiro. Tenha muitos deles. Muitos deles. Nós não devemos ter medo de buscarmos a ajuda de homens e mulheres experimentados no Senhor, de pastores, líderes cristãos, mas que sejam pessoas preparadas, provadas e aprovadas pela liderança de uma igreja. Mesmo assim, existem aqueles que com o tempo perdem a noção e começam a falar bobagens. Na verdade, nós não podemos viver sem conselheiros em nossas vidas. Eu tenho os meus. Quando as pessoas não praticam este princípio, quando elas não se aconselham, mas tomam decisões à torta e à direito, seguindo o seu coração, elas vão perder energia, vão perder tempo, vão ter um grau de estresse muito maior e fatalmente acabam perdendo dinheiro também. Há pessoas que chegam para mim pedindo conselhos. Eles chegam, pedem, Walter, eu estou com uma situação assim, o que eu devo fazer? Eu parto do princípio, eu sempre vou usar a Bíblia. Eu vou usar a palavra de Deus para falar com as pessoas. Os meus conselhos não são simplesmente tome uma posição e pronto. Não. Eu tenho que analisar se aquilo que eu vou falar vai conduzir esta pessoa a agir à semelhança de Cristo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer com essa pessoa é aplicar com ela os princípios das bem-aventuranças.
Ela precisa aprender a depender do poder de Deus. Precisa reconhecer que é uma pessoa falha, frágil e que precisa da ajuda de Deus. Segundo, ou terceiro, ela precisa entregar aquilo que ela está passando nas mãos de Deus. Se ela não entregar, não vai funcionar. Não vai mesmo. Em quarto lugar, ela precisa ter fome e sede de uma vida que agrada a Deus. Eu digo, você pode sofrer nessa situação, mas esses são os 4 princípios básicos. Agora vamos olhar para as pessoas que estão envolvidas no seu problema. Você terá que ter misericórdia delas, para que Deus tenha misericórdia de você. E você não pode agir nesta situação com um espírito de barganha. Eu faço mais ou menos o que Deus quer e Deus me dá o que eu quero. Porque nem sempre acontece assim. Porque Deus não é mais dono do coração alheio. Você não pode se esquecer que este mundo jaz no maligno. As pessoas aceitaram o diabo como seu Deus. Porque se tivessem aceitado a Jesus Cristo, teriam um outro comportamento. Ou não? Então você tem que agir com pureza de coração. É Deus que tem que trabalhar na sua vida. Você tem que andar debaixo da orientação de Deus, para que Ele pegue a situação e através da sua vida mude a outra. Se você está brigando com alguém, você não pode esperar que esta pessoa venha a você pedir perdão. Se você é um cristão amadurecido, você tem que ir lá e pedir perdão. Mas Walter, eu só tenho 5%, 3% de culpa, o outro tem 97%. Você tem que ir lá e pedir perdão dos seus 3%. Aí isso é demais para mim. Problema teu. Você quer ser cristão? Aceite a responsabilidade e a seriedade. Jesus disse: se você quer andar comigo, tome a tua cruz e siga-me. Morra para si mesmo. Negue-se a si mesmo. Preste atenção. Porque você vai precisar disso na sua vida. Negue-se a si mesmo. Morra para si mesmo. É o que ele diz. Não é verdade? Sim ou não? Muito bem. Onde nós estamos aqui? Então veja só. Provérbios 15, 22. É o que nós acabamos de ler. Pessoas chegam para mim e pedem conselhos. Aí depois eles ouvem o que não querem. Eles dizem assim, mas eu quero a solução do meu problema. Eu não quero essas pataquadas de princípios e valores. Ela não quer agir à semelhança de Jesus Cristo. Não vai dar certo. Eu estou cansado de ver casais toda hora com um livro de casamento na mão, um após outro. É o casamento blindado, não funciona. É o casamento consertado, não funciona. É o casamento da manhã, da tarde e da noite, não funciona. Enquanto você não aplicar os princípios bíblicos ensinados por Jesus, você nunca será um homem ou uma mulher de Deus. Nada vai funcionar na sua vida. Algumas coisas podem até estar dando certo, mas não se iludam. É questão de tempo para tudo começar a ruir. Puxa, eu preciso correr. Então
Então essas pessoas não gostando do que eu falo, porque eu prometi a mim mesmo que eu vou falar a verdade a todos que vierem falar comigo, mas com delicadeza, com educação. Elas pegam e vão atrás de outras pessoas em outras igrejas. Como que uma pessoa pode estar em nosso convívio e vai buscar uma palavra em outro lugar? Eu pergunto a você, a senhora é esposa, dá um conselho ao seu filho, e juntamente com o seu marido. Aí, ele escuta, mas ele não se contenta. E então ele vai buscar conselho na casa do João, do Antônio, do Sebastião, e em cada lugar ele ouve uma coisa. Como vai ficar a mente dele? Ele foi chamado para ser educado onde? Em que lugar? Na casa dele. Afinal de contas, ele recebe o sobrenome do pai e da mãe. Onde Deus chamou você para ser educado? Hã? Alguns não falaram com muita convicção, mas eu digo, aqui. Então, se você ouve certas palavras que nós transmitimos, por que você tem que ficar buscando bobagens em outro lugar? Não, porque eu preciso de muitos conselheiros. Os muitos conselheiros estão aqui. Se você está buscando conselhos em outro lugar, você está buscando um outro propósito. Porque quando Deus estabelece uma igreja aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, nem todas estão funcionando com a mesma visão. Para nós, Deus nos dá uma direção. No outro lugar, Deus dá outra. Por que você não fica lá então? Fica lá. Já que lá eles apoiam a sua maneira de pensar, que é o que você quer, fica lá. E aí depois, não me venha correr atrás depois, porque eu sei que eu vou escutar de novo. Ai, pastor, eu errei, me desculpa, eu estava errada, dei uma pisada na bola, pisei no tomate. Realmente. Então a gente tem que ouvir e reiniciar todo o processo. Mas essas pessoas não aprendem. Vão continuar cometendo os mesmos erros. No entanto, existem pessoas que não gostam de pedir conselhos, porque elas não querem ouvir que estão equivocadas. Elas têm medo de ouvir que estão erradas. E então elas fogem dos conselheiros. Mas os conselheiros devem ser homens, repito, experimentados. Não é qualquer um que se converteu hoje, amanhã, que caiu de paraquedas, que você vai buscar conselhos. Porque você pode correr riscos. Vamos ver então o que está escrito em Provérbios 11, verso 9. Abra lá, sua Bíblia. Deus está falando com você, meu querido. Abre o olho, hein? Eu vou falar uma coisa para você. Essas coisas não são ensinadas nas igrejas. Dificilmente. Porque não traz ibope, não traz crescimento. Eu fico bobo de ver como esse lugar está cheio com as coisas que eu falo. Eu não sei se eu viria nesse lugar para ouvir um homem como eu. Mas eu acho que eu enjoaria e desanimaria. Porque eu quero bênção, eu quero bênção. Então, veja só. Capítulo 11 do livro de Provérbios, verso 9, diz o seguinte: as palavras dos maus destroem os outros, mas
a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Repare bem, se você está diante de um grande desafio e você vai buscar conselhos, não seja mentiroso. Se você vai buscar a palavra de Deus, você tem que agir com correção, com justiça. Há pessoas que vêm buscar conselhos e ouvem, mas depois quando saem, são as mesmas tranqueiras de sempre. Aí volta assim, não funcionou o que ele disse. O que ele fala não funciona. Eu vou lá no irmão Gerardo, porque a oração dele, nossa, é fabulosa, é poderosa. Ele faz uma, irmão Gerardo, faz uma oração especial. É assim que funciona. Como que Deus vai abençoar essa encrenca se ela não quer ser correta? Mas esse versículo fala das palavras dos maus. Quem é o mal aqui? O mal é uma pessoa rebelde. Que você fala, e ela demonstra sempre o mesmo mau comportamento. Ela não se compromete com aquilo que ouve. Ela não se compromete com aquilo que ela se propôs a aprender. Então ela não é uma pessoa sábia. E a sua única contribuição é a destruição. Há muitos conselheiros que começaram bem, mas se afastaram da palavra de Deus e começam a falar apenas bobagens, com pitacos de misticismo. Por isso é muito importante buscarmos conselheiros que amam a Jesus, a sua mensagem e a sua missão. Você não pode buscar pessoas para se aconselhar que não conheçam a missão da nossa igreja. Senão ele vai aconselhar você na missão dele, pessoal dele. Eu fico 1 ano aqui ensinando vocês sobre o que Deus quer de nós. E você vai buscar uma pessoa e ele diz assim, não, Deus quer que você haja assim, assim, assim. Porque ele acredita nisso. Ele não ouve, não aprende, não é sábio. Ele cria uma segregação. Sabe o que é isso? Divisão. Ele divide, ele não une, ele desune. Porque o que deve prevalecer é o que está na mente dele. Aconselhar não é tarefa fácil. Receber conselhos também não é. É necessário que haja muita seriedade e responsabilidade. Porque quem aconselha deve se lembrar que está lidando com vidas que Deus quer levar para a eternidade. E quem se aconselha deve se lembrar que Deus o quer na eternidade. Deus fala assim pela sua palavra. Mas Deus levanta pessoas preparadas para falar conosco. E nós precisamos conhecer essas pessoas. Crescer com elas. Alguém me diz, mas uma igreja de 300, 400 pessoas, ninguém se conhece. Eu gosto de igreja pequenininha, pequenininha.
Jesus gosta de igreja grande. A primeira pregação de Pedro já foram 3.000 pessoas. Não foram 20. 3.000. Depois o número foi para 5.000. Como eles fizeram para se conhecer? Grupos pequenos. Por meio dos grupos pequenos, eles passaram a conviver. Não existia cruzada, não existia esses pregadores que reúnem milhões, não. As pessoas se sentiam curiosas ao reparar o testemunho de vida daquelas pessoas. Nós vivemos numa sociedade pobre. E eles se reúnem, repartem o pão, eles tomam o vinho juntos, eles oram juntos. Isso toca ou não toca as pessoas? Só isso. Então o evangelismo era feito dessa maneira. Como era feito o discipulado? Discipulado não é dar uma aula. Discipulado é falar, fulano, você está aqui no nosso grupo, vamos todos fazer isso essa semana. Você dá o exemplo. Discipulado é ensinar as pessoas a andarem na visão que Deus está dando àquele grupo. O discipulado estranho é o que outras pessoas fazem. Tentam entrar no nosso meio com ensinos estranhos, mas eles mesmos não são exemplos. Nós aprendemos vendo as pessoas fazendo. Mas nós criamos seminários. Nada contra. Mas isto não pode substituir a convivência, que a palavra de Deus chama de koinonia. Aí está o crescimento da igreja. Aí está a força. Quando nós tomamos o caminho correto, Deus fortalece nossas vidas. Não pense que a vida daqueles primeiros cristãos foi fácil. Eles perderam tudo. Mas antes de perderem tudo, quando perceberam que o império ia tomar tudo que eles tinham, eles venderam e repartiram com outras pessoas, a fim de que eles pudessem fugir e se estabelecer em algum outro lugar. A convivência quebrava o orgulho e o egoísmo. Como o mundo vai acreditar numa igreja em que ele entra e ninguém olha para a cara dele? Como as pessoas vão acreditar numa igreja quando entra um travesti aqui e as pessoas se levantam e ficam longe dele, dizendo, isso é uma peste? Como um drogado vai acreditar no Senhor quando nós não lhe estendemos a mão? Como uma prostituta vai se converter a Deus se nós temos nojo dessa pessoa? Como o mundo vai acreditar em Deus se somos indiferentes entre nós? Se somos indiferentes dentro da nossa própria casa. Eu estou cansado de ver pais cristãos prejudicando seus filhos. Filhos prejudicando seus pais. Marido a mulher, mulher o marido.
famílias que se reúnem todos os domingos num lugar chamado sagrado. Mas durante a semana fazem tudo errado. Chuta o cachorro do vizinho, dá carne com vidro para o gato da vizinha. Solta rojão no quintal do outro. Já vi isso. Com aquela bomba, gorducha assim, estourou os ladrilhos da casa do outro. Bam! Com a palavra, não quer obedecer, Deus vai levar. Se eu disser para você que essa pessoa tem 2 faculdades, não é porque você fez faculdade que você é inteligente, você pode ser um asno. Quem faz você não é o seu curso de faculdade, é o seu caráter. Por isso, como nós estamos próximos ao Natal, por que nós não olhamos o que Isaías disse sobre Jesus e como ele o descreveu em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele profetizou a vinda do Messias, que é Cristo? Isaías, vai para trás, vai para trás. Se não, vai no índice, meus queridos. Vai lá no índice, veja lá o número da página. E aí, tu lê a página e vai direitinho nela. Acharam? É chato vir numa igreja como essa. Eu sei que é. Porque a gente fica toda hora sendo pinicado. Mas, irmãos, eu não estou aqui querendo atacar você ou outro. E se você conversar comigo, eu vou explicar em boas palavras que eu não faço isso. Acontece que quando eu vou lendo os versículos, eles sugerem os pensamentos. E vem. E às vezes, bate no que você está vivendo, sem ninguém ter falado da sua vida para mim. Aceita. Quem conhece a sua vida senão Deus? Isaías diz: pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será quem? O nosso rei. Então, pera lá. Nasceu uma criança. E essa criança será o quê? O que é um rei para um povo? É um tirano? Pode ser. Não existiram reis tiranos? Mas eu pergunto, Jesus veio com esse propósito para se tornar um tirano? Não. Qual é o papel dos súditos de um rei? Hã? Hein? Tá, respeitá-lo. Não é isso? Honrá-lo. Porque ele está nas terras de um rei. Se o rei quiser, ele o tira de lá. E para onde ele vai? Ele paga tributos ao rei. Não é isso? Porque se não pagar, o rei descobre. Ele obedece
as leis reais. Está lá. Ele será o nosso rei. Ele será chamado do quê? Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Eu só quero que você olhe a sequência da descrição. Os títulos que são dados a Cristo e a sequência dos mesmos nesse versículo. Primeiro, qual é? O segundo, qual é? O que isso sugere? Sem conselhos maravilhosos, você não experimenta o poder de Deus. Se você não estiver aberto para ouvir os conselhos do Senhor, você nunca experimentará o poder de Deus. Se você não experimenta o poder de Deus, você nunca conseguirá experimentar a sua filiação ou sua paternidade. Porque é o poder de Deus que nos quebra para uma nova vida. Sem ter Deus como Pai, sem ter os conselhos do Senhor, o poder de Deus agindo em nós e a paternidade divina, como nós poderemos andar em segurança? Jamais. Esses títulos não aparecem aqui aleatoriamente. Eles indicam uma sequência lógica de que o conselho é importante. Sem conselhos você não cresce na fé e não tomará decisões sábias. Se você julga estar ouvindo algo de Deus, uma impressão, e não encontra um conselheiro respeitado, aprovado, experimentado, não tome decisões precipitadas. Mas eu vou perder o negócio. Perca. Não estou falando de coisas do seu dia a dia, que fazem parte do seu traquejo profissional. Eu estou falando de decisões importantes. Mas quero terminar lendo mais um versículo de Isaías, no capítulo 11, verso 2. Tudo num espírito de Natal. Um presente para todos. Diz aqui, sobre o Messias ainda, sobre Cristo. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Está certo? A versão está correta? Ultimamente eu estou trocando. E lhe dará o quê? Sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. Quem é Cristo? Segundo o versículo anterior, ele é o conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da paz. Como ele se torna assim? Como ele se torna desse jeito?
Ele se torna assim por causa do Espírito Santo que está nele. E o Espírito de Deus que está nele lhe dá o quê? Sabedoria. Faz com que ele enxergue a vida com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Ele adquire o quê? Conhecimento. O que é conhecimento? É discernimento. Ele adquire a capacidade de enxergar o que outros não enxergam. Ele tem o que mais? Capacidade e poder. O que isso significa? Valentia. Coragem. Mas por que estas coisas estão nele? Porque ele respeita a Deus. E o que o respeito a Deus faz com que ele tenha? Vocês não leem Bíblia? Não está no colo? Ele adquire o conhecimento da vontade de Deus. Se eu tenho Cristo como meu conselheiro, a primeira coisa que eu vou buscar é o Espírito Santo na minha vida. E peço que ele, por meio dos seus conselhos, me ensine a enxergar a vida com os seus olhos. Que eu tenha discernimento através do conselho, que eu aprenda a enxergar o que outros não enxergam. Quando você orienta o seu filho, você não tenta fazer isso? Fazer com que ele enxergue o que ele não está enxergando? Sim ou não? Quando a senhora dá uma chamada no seu marido, a senhora não quer que ele enxergue o que ele não quer enxergar? Se você quer andar com Deus, você tem que ser corajoso. Não é corajoso para se meter aí nas ruas, nas praças, mas corajoso para obedecer a Deus. Corajoso para se diminuir, ser humilde. Corajoso para não andar segundo o orgulho e o egoísmo. Corajoso para temer a Deus e fazer a sua vontade. Nesta noite eu tentei ensinar vocês sobre a importância de termos bons conselheiros e de recebermos bons conselhos e de buscarmos bons conselhos. Não saia por aí buscando qualquer voz, mas busque vozes conscientes que conduzam a sua vida para dentro da palavra de Deus e para uma vida transformada. Não busque palavras que alimentem seus interesses pessoais. Mas busquem palavras que você percebe que nelas vem também a cruz, onde você tem que se crucificar. Não existe conselho gostoso. Nunca existirá. Sempre o conselho é doloroso. E as pessoas sempre tentarão evitá-lo. Nenhuma pregação é gostosa. Ela às vezes é dolorida. Não por causa dos maus hábitos de um pregador, mas porque somos mentirosos e Deus é verdadeiro.
Porque somos desonestos e Deus é honesto. Porque vestimos uma carapuça e Deus é sincero. Porque não queremos nos preocupar com o próximo. E Deus diz, eu não vou fazer nada na sua vida enquanto você não aprender a servir o teu próximo, começando com aquele que você não se dá bem. Jesus foi claro. Que recompensa vocês ganham abraçando, beijando, apertando a mão de pessoas que gostam de você? Vocês não vão ganhar nenhuma recompensa. Comece com os teus inimigos. Mas eles não querem mudar. Mude você. É um conselho bíblico. Aí vem alguém e diz assim, não, mas você pode adquirir transtornos. Não acredite nisso. Obedeça à Bíblia e você sempre será um homem e uma mulher livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha